Olá pessoal, eu sou a Verônica, sejam bem-vindos. Neste vídeo eu vou trazer para vocês uma reflexão sobre essa questão do medo da inveja e do quanto muitas vezes nós damos poder para outras pessoas. E muitas vezes nós aprendemos isso no nosso núcleo familiar. Eu vou trazer para vocês o meu exemplo de vida, como foi com a minha família e como eu consegui também desconstruir essas crenças que acabavam me colocando em um local de fragilidade frente a essas situações onde eu sentia que as pessoas tinham inveja de mim. E aí, para trazer para vocês um pouco mais desse contexto. Na minha família, eu sempre escutei muito dos meus pais crenças no sentido de que as pessoas tinham muita inveja deles, né, da família, e muitas coisas que eles traziam de experiência que eles tiveram antes, no trabalho, de colegas que tentavam prejudicar eles porque tinham inveja, sobretudo da parte da família do meu pai. Eles tinham isso muito arraigado, assim, de falar que as pessoas tinham muita inveja, as pessoas tentavam prejudicar eles porque tinham inveja deles. E eu sempre escutei muito isso desde pequena. E como consequência, eu cresci com um medo muito grande da inveja das pessoas. E isso é uma coisa que bloqueia muito a nossa vida. Porque muitas vezes a gente quer fazer alguma coisa e a gente não faz porque a gente sente medo. Ah, não, a pessoa vai me invejar. Ou até a gente faz, mas já espera uma coisa ruim, porque a gente pensa assim: ah, não, se eu fizer, eu vou me destacar ou eu vou conseguir algo muito bacana, as pessoas vão invejar e elas vão fazer alguma coisa para me prejudicar e eu vou acabar, de fato, me sentindo mal ou tendo algum prejuízo por causa da inveja das outras pessoas. E tem uma situação muito interessante, que eu lembro que até uma tia minha, eu tinha uma sobrinha não, né? Meu pai tinha uma sobrinha, uma prima minha, que tinha problemas psicológicos. Meu tio também, eu tinha tenho um tio ainda que tem problemas psicológicos. E eu lembro que na família tinha esse boato, assim, de que ele só tinha um problema porque as pessoas tinham inveja e mandaram energia ruim. E por isso que as pessoas tinham problema, assim, de tanto que era essa questão na crença da inveja das pessoas. E às vezes eu sei que tem uma questão cultural, tem uma questão às vezes de instrução das pessoas, de não parar para refletir que é uma questão fisiológica, uma questão que pode ser até genética, dependendo da família, que não é a pessoa sentir inveja e aquilo vai te afetar e você vai começar a ter problemas na sua vida. Só que isso é muito sério, porque a gente acaba escutando isso ao longo da nossa vida, a gente não reflete e a gente vai para a vida com esse sentimento de temer a inveja de tudo que nós fazemos, a gente ir com muitos dedos assim, ou ficar com até uma certa superstição em muitas situações, acreditando que o que a pessoa pensar ou desejar, ou se a pessoa ficar sabendo alguma coisa da sua vida, você vai ter algum prejuízo ou vai ser prejudicado de alguma forma. Eu estou lendo um livro agora que chama O Corpo Ideal para Você, que é um livro do Access, e ele fala justamente dessa nossa capacidade de percepção das energias que estão ao nosso redor. E que o nosso corpo e a nossa mente, ela é muito telepática, a gente capta até os pensamentos das pessoas em algumas situações. Às vezes nós não estamos tão presentes com essa energia do nosso corpo e presentes com a energia das pessoas e das coisas que nós convivemos, mas naturalmente nós somos seres muito telepáticos. E eu lembro que eu sempre tive essa sensação, assim, eu acho que a maioria de nós temos, quando a gente está conversando com uma pessoa, às vezes a gente conta uma coisa, a gente vê que até o semblante da pessoa muda. Você sente que a pessoa teve um pensamento de inveja ou teve ali alguma inquietação que ficou transparente para você, que ela ficou incomodada com o que você contou, se foi uma coisa boa, né? Ou não se alegrou com aquilo. E eu lembro que quando eu sentia isso nas pessoas, eu ficava apavorada, assim, eu saía, eu ia até pra terapia falar disso, eu falei assim, nossa, eu falei tal coisa, a pessoa reagiu assim, eu sei que ela tava com inveja, ela tava com inveja de mim, e agora o que vai acontecer? Eu lembro que eu reagia de uma forma, assim, muito exagerada, mas justamente por causa disso, ou seja, inconscientemente eu trazia vários medos e várias crenças relacionadas a isso. E o Access, ele foi um presente muito grande para mim, porque desde que eu conheci o Access, ele trouxe esse conceito de que
Não existe energia boa, não existe energia ruim, existe energia. Igual a gente tem essa frase que nada se perde, tudo se transforma, né? A energia é assim, ou seja, ela não é necessariamente que ela vai dissipar, mas ela pode se transformar. E aí, o que eu quero trazer para vocês em termos de compartilhar e talvez trazer uma contribuição para pessoas que têm uma história semelhante à minha ou que sentem que ainda tem muito esse ponto de vista de ficar pensando até no lugar de vítima. Isso também é importante tomar muito cuidado. Às vezes as pessoas elas gostam de falar muito sobre eu sou invejada, a pessoa está me invejando, por elas gostarem de estar no lugar de vítima. Então isso também é importante a gente cuidar. Eu, particularmente, eu não tenho tanta clareza se eu tinha esses pensamentos para me colocar nesse lugar de vítima, mas o que me incomodava mais era essa sensação de medo, de receio da inveja das outras pessoas e do que a inveja das outras pessoas poderia fazer comigo, entre aspas, né? Qual que é o prejuízo que essa energia poderia trazer para a minha vida. E retomando aqui o que eu comecei falando sobre o Axis, quando ele fala que não existe energia boa, não existe energia ruim, existe energia. E o Axis fala muito da nossa capacidade, inclusive da nossa capacidade corpórea mesmo, de transmutar essas energias. Então, quando a gente sente uma energia, isso é inevitável, gente. Até a gente sente inveja. Tem pessoas que eu acho que são mais invejosas do que as outras, naturalmente. E é importante a gente cuidar também do que é inveja e do que é algo que te inspira. Porque às vezes você está vendo uma pessoa fazer algo que você tem vontade de fazer. Ou uma pessoa fez uma viagem que é algo que você tem vontade de fazer. Se você vai lá e faz a mesma viagem que aquela pessoa fez, é tranquilo, ou seja, você não está desejando que ela tenha uma viagem ruim, você não está vendo a foto e desejando que o avião caia só porque ela está em Paris, em Londres e você não está. Você só está vendo aquela pessoa fazer aquilo ou ter aquilo e está se inspirando nela. Nossa, eu também tenho vontade de viajar para Paris. O que eu posso fazer para viajar para Paris igual essa pessoa viajou? E é muito legal a gente ter essas referências até no nosso dia a dia. Às vezes você vê pessoas que moram no mesmo bairro que você, que tem a mesma classe social, entre aspas, que a sua. E você vê assim, nossa, essa pessoa ela conseguiu comprar um apartamento, essa pessoa conseguiu viajar para tal lugar. E ela conseguiu, eu acredito que eu também posso conseguir. Nós temos tantas coisas parecidas, eu acredito que o fato dela conseguir só reforça a minha capacidade ou a possibilidade que eu também posso conseguir. Só reforça a capacidade que eu também posso conseguir isso, ou fazer uma viagem, ou conquistar um bem material algum dia. Então tem essa diferença, né? Do que te motiva, do que você admira no outro, do que esse sentimento de inveja, que te leva para um lugar de inferioridade. Eu sou menos porque eu não tenho isso. Ou te leva para um lugar de julgamento. Você tenta diminuir o outro porque o outro tem algo que no fundo você quer. E às vezes você nem reconhece que você também quer aquilo. E aí você fica nesse lugar de emitir esse sentimento e esse pensamento, tanto de julgamento, quanto esse desejo oculto de que a pessoa tenha algum prejuízo. Eu acho que não vai dar certo. Por exemplo, a pessoa quer lançar um curso, a pessoa quer fazer um canal no YouTube, a pessoa quer começar uma coisa diferente que no fundo você também tem vontade de fazer. Aí a pessoa te conta que vai fazer aquilo, talvez na frente dela você vai falar, que legal, sorte, vai dar tudo certo, mas no fundo você fica assim, nossa, acho que vai dar super errado. Isso que a pessoa está querendo fazer não tem nada a ver. Então, assim, tem que tomar cuidado com esses pensamentos, até para o seu autoconhecimento mesmo. Se é uma opinião, ou seja, tudo bem, mas se é um julgamento que pode estar ali trazendo esse ranço, né? Essa energia de que, nossa, no fundo eu queria até fazer isso, eu acho que daria super certo pra mim, mas eu não tenho coragem. E aí eu tô vendo a outra pessoa fazer e eu interiormente tô desmerecendo o que ela tá fazendo, porque isso me traz um certo alívio, entre aspas. Mas aí tem essa questão, às vezes você tá se vendendo aí para uma energia de inveja, uma energia de baixa vibração, de forma muitas vezes até inconsciente. E aí, esse breve resumo para trazer para vocês essa questão de como eu tenho lidado, né, com essa questão desde que eu conheci o Axis. Quando a gente considera essas energias como
não sendo boas nem ruins, mas como sendo energias, e quando eu reconheço o poder do meu corpo, esse poder de transformar as situações, e o poder sou eu. Eu sou responsável por criar a minha realidade. Eu não posso me colocar nesse lugar de vítima de que está acontecendo isso na minha vida porque fulano teve inveja, porque fulano olhou para mim e desejou uma coisa ruim. E aí ter esse equilíbrio de que tudo bem que nós somos seres telepáticos, nós conseguimos sentir, perceber essas energias, mas tudo bem também, e é importante nós reconhecermos que nós temos o poder de transformar isso. E aí nós podemos sentir isso, igual eu dei o exemplo anteriormente, às vezes a gente conta uma coisa para uma pessoa, a gente sente até no semblante dela que ela muda e que foi às vezes por um descontentamento de ver aquilo que você estava falando, que era uma coisa positiva para ti. E aí, quando você sente isso, você de forma consciente, você se conecta com o seu corpo, se conecta com a sua capacidade psíquica mesmo. E tem uma frase do Access que eu uso muito, que é: como eu posso transformar isso? Como eu posso co-criar essa energia em algo magnífico para minha vida? Então, é como se eu me conectasse com a energia de inveja da pessoa. Na hora, assim, eu faço isso muito quando eu sinto que, nossa, eu acho que essa pessoa me olhou estranho, essa pessoa, senti uma certa inveja dela por mim. Eu me conecto com a própria pessoa, sem julgamento, gente, sabe? Me conecto com ela, me conecto com essa energia que ela emitiu pra mim em forma de pensamento, às vezes de vibração, de sentimento mesmo, e faço essa pergunta: como eu posso co-criar essa energia de inveja que eu tô sentindo dessa pessoa em relação a mim em algo magnífico, em algo grandioso, positivo pra mim? Em algo positivo, em algo grandioso para minha vida. E tudo que impeça de eu realizar isso, eu destruo e descrio, que é um enunciado que a Access usa muito. Mas é algo que me ajudou muito e eu gostaria de trazer para vocês. É uma mudança de consciência mesmo, de forma de ver a vida. Então, é aos poucos que a gente vai quebrando essas crenças e esses paradigmas para a gente viver desde um lugar de mais liberdade e de mais alegria de viver e de interagir com as pessoas. E eu espero que esse vídeo seja contribuição para vocês.